Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o vídeo. Muito obrigado. Eu sou o Brando Veiga aqui do canal Abrindo os Olhos do Entendimento. Beleza? Espero que todos tenham gostado do meu primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo do vídeo chamado Vamos dar o dízimo? Onde eu falo sobre o dízimo do tempo da lei de Moisés até Malaquias, beleza? Onde tem ali a divisão do Antigo e Novo Testamento na nossa Bíblia. Então, no primeiro vídeo eu vim falando sobre o que era a lei do dízimo, né? Eu vim lendo a lei do dízimo para que as pessoas tivessem o entendimento de como ela era feita, né? Como era entregue, para quem, por quê e quando. E lá a gente viu que o dízimo era dado de 3 em 3 anos, e isso é do tempo da lei, antes da morte do Messias, beleza? Era de 3 em 3 anos. Era entregue ao sumo sacerdote, beleza? Antes de ser entregue ao sumo sacerdote, você tinha a parte ao qual você comia, né, se alimentava daquele dízimo com a sua família. Aí, uma parte ia para o sumo sacerdote e deles saíam para órfãos, viúvas e estrangeiros, certo? E em Malaquias, ao qual a gente sempre está acostumado a ouvir Malaquias 3:10, nós vemos que quem estava roubando, né, ao Criador naquela parte de Malaquias era os sumos sacerdotes, porque eles não entregavam a, a, a oferta, né, a oferta ali, o dízimo da viúva, dos órfãos e dos estrangeiros, porque eles também não tinham terra assim como os levitas, ao qual eram da tribo de Levi, ou seja, descendente de Levi, certo? Que foi a tribo que foi escolhida para ser a, a tribo que ia lidar com o tabernáculo, certo? E ali no templo ao qual Salomão fez também, eles continuavam sendo a, os, a tribo que ia cuidar das coisas ali do templo, e os dízimos ainda iam para eles, e eles dividiam para os órfãos, viúvos e estrangeiros. Sempre foi assim. E no momento em que Malaquias começou a falar que quem estava roubando ao Criador era os sumos sacerdotes, porque eram os sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos daquela época, né? Eram os pastores, vamos botar assim, os pastores de hoje eram os sacerdotes daquela época, beleza? Porque são pessoas que cuidam do templo, que fazem ali o culto, né? O culto ao Criador, a Deus. Então, ali em Malaquias, no capítulo 2, capítulo 3, quando nós estamos lendo ele linearmente, nós conseguimos compreender que quem estava roubando o Criador era o sacerdote, porque eles não entregavam o dízimo, que era alimento, para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Beleza? Então, agora nós vamos para a parte das ofertas, porque nós estamos vivendo na nova aliança. Então, o que seria da lei? O dízimo. O que seria da nova aliança? As ofertas. Beleza? As ofertas é da nova aliança. E nós não podemos emendar um vinho novo em um odre velho. Nós não podemos colocar, porque na hora que o odre velho estourar, o vinho novo cai e assim se perde o vinho, certo? E muito menos remendar uma roupa velha com um tecido novo, ou então uma roupa nova com tecido velho, porque também vai arrebentar. E assim nós não podemos confundir a antiga aliança com a nova aliança. Nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Nós temos que saber sobre graça, beleza? E sobre a lei. A lei de Moisés foi até o Messias. As leis de Moisés. É isso que eu estou falando. Moisés, não as leis do Criador, que foi nos 10 mandamentos. Tá? Foi a lei de Moisés, é uma coisa totalmente diferente. Quando eu falo lei de Moisés, são 603 leis, foi uma promulgação dita para o povo de Israel, somente. A lei do Criador, que eram os 10 mandamentos, hoje ela abrange a todos, certo? Mas o dízimo era da lei de Moisés ligado ao povo de Israel, beleza? De Israel. Então vamos ler sobre as ofertas hoje? Então, as ofertas, muitas pessoas
né, venho dizer que as ofertas são aqueles de Coríntios, né, segundo Coríntios capítulo 9, que diz assim que, vamos abrir, eu vou dar alguns segundinhos para você dar uma pausa no vídeo, para que a gente possa ler a Bíblia junto, para vocês compreenderem e não ficar nas minhas palavras, beleza? Então vem comigo aqui em 2 Coríntios capítulo 9, tá? Eu vou abrir aqui. Espero que vocês possam fazer isso também na casa de vocês, onde vocês estiverem, se der. Se não der, eu gostaria muito, pelo menos, que vocês prestassem atenção no que eu vou ler. Mas se der para vocês me acompanharem pela Bíblia, vai ser bem melhor, tá? Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, ou seja, é oferta, não é dízimo como lei, é contribuir de coração, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Até aí é o que eles ensinam como a oferta, beleza? Mas eles só não ensinam o seguinte, que essa oferta não era uma oferta de dinheiro para a igreja. Essa oferta de 2 Coríntios, capítulo 9, não era essa oferta da igreja. Tem um texto que mostra a oferta da igreja que está em Atos, e eu vou ler. Tá? Mas esse de Coríntios está totalmente fora do contexto do que eles ensinam hoje. Tá? Ah, mas você está falando isso por quê? Porque a gente vai continuar a ler aqui. Eu parei no versículo 7, que está dizendo: cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E continua o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, ou seja, em toda a beneficência, em toda a benevolência, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E assim continua no 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, ou seja, aos pobres é porque aquela oferta ali que está em Coríntios era para os pobres, tá? A sua justiça permanece para sempre. Ou seja, vamos ler de novo o versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, a prática da justiça, da boa obra, é distribuir e dar aos pobres. Não dinheiro, mas sim aquilo que eles necessitam. Um pobre que está com fome, ele não vai comer dinheiro. Ele não vai comer R$1, não vai comer R$5. Ele vai comer o quê? Um pão, ele vai comer um arroz, ele vai comer um feijão. Então, a oferta que está em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, é a oferta ao pobre. Distribuir, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Beleza? Aí continua: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Ah, mas naquela época, vamos dizer que alguém chegue agora e fale: ah, mas naquela época a moeda de troca era o alimento. Dessa vez não, nessa época dos apóstolos já existiam leis fora da lei de Moisés, que eram leis de Roma, tá? Ao qual já tinha impostos, né? Até mesmo no tempo de Davi e de Salomão já existiam impostos. Se vocês não sabem, se vocês pegarem o livro de 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, vocês vão ver que o próprio rei Salomão e o próprio rei Davi cobraram impostos superfaturados, vamos dizer assim, para a construção do templo. Ou seja, eles massacraram o povo de Israel para a construção do templo. Tá? Isso está lá escrito nesse livro. A gente não conhece, a gente não entende, ninguém fala pra gente, porque nós mesmos não lemos a Bíblia. Entendeu? A Bíblia por si só, ela explica muita coisa, se nós lermos ela linearmente.
Tá? Então, se eu ler esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ver que eles usam um texto fora de contexto para dar para exemplificar e dar ênfase ou dar base às práticas deles que não tem nada a ver com o texto. Entendeu? Eu não posso pegar um texto que não diz nada, absolutamente nada daquilo que está dizendo, e usá-lo para explicar uma coisa que eu acredito que seja. Não, eu estou lendo o texto, então eu acredito no que está escrito no texto. Então, se eu ler o texto, está escrito no texto, é o que está dizendo, não o que o Brandon está dizendo. Tá entendendo? O que eu estou falando que era essa oferta era para os pobres, não é porque eu inventei, é porque a continuação do texto que eles falam, que eles explicam sobre a oferta, é exatamente essa. Distribuiu, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. A nossa prática de justiça, por isso que nós somos justificados e somos chamados de justos, é exatamente por causa dessa ação de dar a quem necessita, entendeu? Então a gente já viu que o dízimo era para quem não tinha terra para plantio, que era o povo da tribo de Levi. Da tribo de Levi saía para os órfãos, viúvas e estrangeiros, pessoas também que não tinham como se alimentar, tá? Também o povo, naquela época do dízimo, eles colhiam os seus dízimos e comiam com as suas próprias famílias no local onde que o Criador escolhia. Esse é o dízimo. Então o dízimo de hoje não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as Escrituras. E a oferta de 2 Coríntios também não tem nada a ver com as Escrituras. Entendeu? Não tem nada a ver com o que eles dizem hoje, quer dizer, eles estão falando de uma coisa totalmente diferente, estão deturpando a palavra de Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9. Mas existe uma oferta semelhante à de Coríntios, mas que seja um pouco diferente, porque aquilo foi feito para Coríntios, se a gente ler que o povo de Acaia estava indo a Coríntios, então ele pediu para que o povo de Coríntios desse, mas desse com alegria, os alimentos que eles tinham para o povo de Acaia que estava indo a Coríntios. Beleza? Até aí tudo bem. Isso é histórico e isso é o que Paulo ensinou em Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Então vamos para Atos capítulo 2, depois iremos para Atos capítulo 4. Que aí sim a gente vai ver a oferta que era feito pela igreja da época. Né? Então a gente vai abrir aqui Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 45. Quem quiser ler, pode ler completo, que vocês vão ver que não é heresia da minha parte. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, na união, no amor, no carinho entre eles, no partir do pão e nas orações. Quando se fala partir do pão nas escrituras, não é só o pão de se alimentar, ou então isso aqui não significa aquela ceia que eles dizem na igreja, tá? Esse partir do pão é partir o alimento, ou então partir o próprio Messias, que ele é o nosso pão vivo. Entendeu? Então o que a gente está fazendo aqui agora nesse vídeo, eu estou partindo, ou seja, estamos compartilhando do pão que é o Salvador, ou a palavra que é o Salvador. Então vamos lá. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles tinham tudo em comum, é que a pessoa, né? Vamos levar para o lado do comunismo, que muitos dizem, né? Que o comunismo prega o bem comum, mas eu não venho aqui falar sobre ideologias partidárias, nem ideologias políticas, estou falando de escrituras. Então, eles tinham o que em comum? Eles tinham tudo em comum. Então, se eu tenho alimento em casa, o meu próximo, que vivia perto de mim, também tinha alimento em casa. Entendeu? Então, é nessa forma. Se eu tinha o que vestir, o meu próximo do meu lado também tem o que vestir. E o outro, meu próximo, também tinha, o irmão lá da frente também tinha.
vivendo em uma comunidade, tá? Isso aqui era uma comunidade que existia dos cristãos. Então, essa era a igreja, não era a igreja templo de pedra ou alvenaria, entendeu? Então vamos lá. Vendiam as suas propriedades e bens, né? Deixa eu só, antes de terminar de ler esse versículo, deixa eu só falar uma coisa. Quando se fala de oferta, além de 2 Coríntios capítulo 9, eles pegam também o capítulo 4 de Atos, que fala que eles depositavam as suas ofertas nos pés dos apóstolos. Mas era para usar para a igreja? Era porque aquela oferta era para roubar? Era para roubar, não. Era porque não queriam roubar o Criador? Será que era por causa disso? Ou tem algum significado além desse? Entendeu? Será que tem um outro significado? A gente vai ler e vai compreender. Fiquem aí comigo. Então, versículo 45, capítulo 2. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Assim está escrito, que eles pegavam, vendia tudo que tinha, mas não entregava à igreja, sendo o templo, tendo um pastor como presidente ou cabeça do grupo. Não, eles entregavam aos apóstolos para que todos naquela comunidade tivessem uma vida em comum. Eles tivessem de tudo em comum, assim como está no versículo 44. Tá? Então, já temos uma outra visão sobre a oferta daquela época. Eles vendiam tudo e eles viviam juntos e todos eles tinham iguais por iguais alimento, roupa, local para morar, água para beber. Então todos eles viviam em comum, entendeu? Eles viviam tudo em comum, eles tinham tudo em comum, ou seja, tudo que eu tenho, meu próximo também tem que ter. É isso que está aqui, e é isso que está escrito. Se não for, não é possível que só se for uma tradução errada. Se tiver uma tradução diferente, falando que eles depositavam e eles usavam toda oferta para o templo. Eles não usavam a oferta para o templo. Eles usavam a oferta para o próximo. É diferente um do outro. Aí a gente vai abrir em Atos capítulo 4. Beleza? Atos capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram em um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que está dizendo aqui? Que o que eu tenho é para o meu próximo também usufruir. Se eu tenho uma casa e o meu próximo precisa, então ele também tem um local para abrigar, que é comigo, ou com o irmão ali, ou o irmão colar, entendeu? Que tem a mesma fé no nosso Salvador, no Jesus, em Jesus Cristo. Né? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Salvador, do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante de graça. Isso é o verso 33. Verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, ou seja, que tinham bens, todos que tinham bens, vendendo-as, os bens, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, não era para usar para a igreja templo, que é o que eles chamam de igreja hoje. Era para usar para quem precisava também. E depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. De novo, distribuía a qualquer um à medida de alguém, né? À medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, a oferta de vender tudo aquilo ali que eles tinham, né, bens, casas, não era para entregar somente aos apóstolos, eles como se fosse uma oferta ou dízimo que é pregado hoje nas igrejas. Isso é a maior heresia de todos os tempos, entendeu? Isso é a maior heresia, porque na verdade o que está escrito aqui é que quando você pega
eles pegavam, né, e vendiam os seus bens, eles entregavam aos apóstolos, os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um ali dentro da comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade é como se fosse uma aldeia, né? Vamos botar em uma aldeia de tribos, uma aldeia de camponeses, uma aldeia de... ou também, como posso falar, uma aldeia de quilombos também, né, que tem suas casas ali em volta. Então eles viviam assim, dessa forma. Era como se fosse um bairro, uma aldeia, entendeu? Então as comunidades, elas viviam ali juntas, eles vendiam tudo que tinham fora, moravam todo mundo junto dentro daquela aldeia, né? E aquilo que cada um precisava, os apóstolos iam lá e dividia de acordo com a necessidade de cada um. Agora vem alguém me dizer que está errado a Bíblia. Porque o que eu estou falando não é o que vem de mim, e eu não estou usando texto isolado para falar. Eu só estou falando e lendo, estou usando menos as minhas palavras e mais as palavras das Escrituras. Entendeu? Mas aí, quando a gente fala sobre dízimo, sobre a oferta, sobre esse tipo de coisa que envolve o dinheiro, que é para ficar entregando a pastor, e do pastor não é distribuído a ninguém da comunidade que a igreja ali vive, digamos que ali, o templo ao qual você congrega está ali. Aí eu pergunto, você acha que o pastor vai pegar aquele todo dízimo e aquela toda oferta que foi dada à igreja ali? Ele vai distribuir tudo, não é um pouco, não é uma parte, é tudo, certo? Para cada um que conforme a necessidade que está ali no bairro. Porque se ele não fizer isso, ele está sendo contra a palavra do Pai, contra o ensinamento do Salvador, contra o ensinamento da sã doutrina dos apóstolos. Entendeu? Então, será que ele está fazendo isso? Eu duvido muito. E, para terminar, hoje a teologia ela trouxe como base o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão foi dado a um sacerdote chamado Melquisedeque, que além de sacerdote era rei. Então isso significa para eles que esse dízimo era dízimo da nova aliança, porque já que lá em Hebreus está falando que o Messias, o Salvador Jesus Cristo, ele como se fala? É da ordem de Melquisedeque. Só que só tem um porém. Vocês dão dízimo mês após mês. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês do ano, vocês estão sempre dando dízimo. Sempre. Não é nem de 3 em 3 anos, como está escrito na Bíblia, como lei de Moisés. Mas eles te pedem o dízimo de mês em mês, certo? Coisa que não tem base das Escrituras. Isso é totalmente fora das Escrituras. E o que é fora das Escrituras, fora do ensinamento da sã doutrina dos apóstolos, é confirmado pelo próprio apóstolo Paulo, chamado de anátema, ou seja, maldito. Beleza? Então, eu te pergunto, quantas vezes que Abraão dizimou? Procurem lá, quantas vezes Abraão dizimou. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais sobre dízimos e oferta. Eu estou deixando bem minucioso, versículo por versículo, e peço que vocês encarecidamente façam como o povo de Bereia, quando Paulo foi pregar em Bereia. Os bereanos, eles pegavam as escrituras e liam ela por completo, para saber se não havia algo herético no que Paulo estava falando, entendeu? Eles queriam ver se Paulo não estava isolando o texto para levantar uma fé de heresias, entendeu? Então eu peço encarecidamente que vocês façam exatamente a mesma coisa que o povo de Bereia fez com o apóstolo Paulo quando verem o meu vídeo. Eu peço que vocês leiam tudo, entendeu? Para ver se alguma coisa que eu falei está fora do contexto, assim como muitos vêm pregando há milhares de anos, tá? Que o Pai possa vos abençoar cada vez mais nas regiões celestiais com as bênçãos espirituais, muito mais do que já vem abençoando. Fiquem na paz, meus queridos. Muito obrigado. Se for possível, deixa o seu like aí, se inscreva no meu canal que vai vir muita coisa boa ainda pela frente. Valeu? Obrigado, galera. Tamo junto.